Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, em novembro de 2021. Esta é a nossa aula de número 41 deste curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 75A e 75B da Consolidação das Leis do Trabalho, que introduzem os estudos a respeito do regime de trabalho implementado pelos empregados a seus empregadores através da utilização do teletrabalho, que está previsto no capítulo 2A da Consolidação das Leis do Trabalho. Para aqueles alunos e ouvintes que estejam a acompanhar nossas aulas com base no nosso livro, poderão encontrar maiores informações a respeito dos temas aqui desenvolvidos nos capítulos 16, 18, 19, 20 e 21. O artigo 75A da Consolidação das Leis do Trabalho, ele apenas e tão somente nos informa que todas as relações de trabalho que resolverem adotar um sistema de prestação pessoal de serviços por teletrabalho estarão regidas pelo capítulo 2A da Consolidação das Leis do Trabalho, trazida a lume ao corpus seletista pela Reforma Trabalhista de 2017. Portanto, é importante nós situarmos a presença do teletrabalho no ambiente juslaboral brasileiro pelo contexto histórico a que ele se encontra subsumido. Em princípio, devemos declarar que o teletrabalho não é uma novidade brasileira e já vinha sendo desenvolvido em outras situações por grandes empresas espalhadas pelo mundo inteiro. O grande exemplo dessas atividades de teletrabalho e de trabalho, inclusive, sem a presença dos empregados no ambiente empresarial, nós temos na Microsoft, onde os trabalhadores que se agitam em determinadas situações, em determinados empreendimentos, para desenvolvimento de atividades de programas de computador, eles não são obrigados a ir à empresa para desenvolver suas atividades. Eles podem desenvolver suas atividades dentro de suas casas ou até mesmo em lugares de lazer, desde que ao final do mês eles apresentem todas aquelas tarefas que a eles foram destinadas pela empresa para o desenvolvimento da sua prestação pessoal de serviços. É um sistema bastante moderno e que traz grande vantagem para empregado e empregador, porque o trabalhador, nestes casos, ele tem maior amplitude para desenvolver suas atividades e, portanto, acaba por desenvolvê-las de maneira mais eficiente
ante a não necessidade de deslocamento dos locais onde ele se encontra para se agitar profissionalmente nas esferas cotidianas a que ele esteja subsumido. Mas, infelizmente, não foi a partir deste instante de evolução empresarial que nos é apresentado pelo empreendedor da Microsoft ao mundo, mas infelizmente o teletrabalho teve sua grande explosão com o advindo da funesta pandemia da SARS-CoV-19, que infelizmente vitimou milhares de cidadãos no mundo inteiro. E, portanto, para que os empreendimentos empresariais a nível mundial pudessem continuar suas atividades e a desenvolver sua prestação de serviços e bens à população mundial, teve que ser criado um sistema em que estes empreendimentos continuassem ativos, mesmo sem a necessária aglomeração de trabalhadores nos ambientes fechados das empresas. E, portanto, o teletrabalho ganhou uma força muito grande nesses anos de pandemia. Aqui no Brasil também, a pandemia, com seus tentáculos ácidos, que ceifou diversas vidas e ainda está a merecer muitos cuidados, obrigou que ao empresariado fossem assumidas situações mais amplas da prestação pessoal de serviço de seus empregados, com fincas a não causar o rompimento das atividades empresariais e o fechamento de vários postos de trabalho por causa dos impedimentos determinados pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, quanto à participação de empregados em ambientes fechados em que havia a necessidade de aglomeração, o que não era possível em face da grande disseminação do vírus nestes ambientes. Portanto, teve que se criar uma sistemática para atender esses empreendimentos e para justamente tentar manter os contratos individuais do trabalho vigentes, evitando que o nível de desemprego fosse avassaladoramente maior do que o que vimos acontecer durante esses anos negros de pandemia. Por isso, o legislador reformista criou a sistemática do teletrabalho e introduziu no capítulo 2A da Consolidação das Leis do Trabalho as normas pertinentes a esse tipo de atividade profissional. O artigo 75A da Consolidação das Leis do Trabalho, ele apenas e tão somente determina que todas essas relações de trabalho sob a égide do sistema de teletrabalho serão regidas pelo capítulo 2A da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, não demanda maior atividade intelectual a respeito do mesmo. Já o artigo 75B, ele determina o que seja o regime de trabalho através do teletrabalho, que seria a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização das tecnologias de informação e comunicação. A importância
de nosso estudo a respeito dessa situação definidora do que seja o teletrabalho reside justamente na assertiva legal de que essa prestação de serviço será preponderantemente fora das dependências do empregador. O que significa dizer que a atividade do trabalhador em regime de teletrabalho se desenvolverá normalmente fora do ambiente empresarial a que ele se encontra subsumido, mas poderá, em situações diversas, em situações especiais e específicas, e somente no caso delas, ser o trabalhador dirigido ao ambiente empresarial físico para atendimento destas situações alheias ao normal da prestação pessoal de serviços. Portanto, ainda que o trabalho seja desenvolvido em regime de teletrabalho através das redes sociais e mundiais de internet, onde o empregado desenvolve as suas atividades sob o olhar vigilante de seu empregador, em algumas situações torna-se necessária a presença do trabalhador no ambiente normal de trabalho, no ambiente físico. E, portanto, o empregado, ainda que em regime de teletrabalho, pode ser conduzido a este ambiente pelo empregador sempre que necessário. O trabalho em regime de teletrabalho não se confunde com o trabalho externo, embora a linha que divide uma modalidade de prestação de serviço da outra seja bastante tênue. Mas a grande diferença é a seguinte: é que o trabalho exercido em forma externa, ele não tem condições de ser desenvolvido dentro do ambiente empresarial propriamente dito, ao contrário de como vimos no teletrabalho acontece. E outra característica que nós podemos apresentar que diferencia um do outro modelo de serviço é a não presença do empregador com o seu olhar diligente sobre o empregado na prestação de serviço de trabalho externo, ou seja, o trabalho desenvolvido pelo empregado em regime de trabalho externo, ele não é conduzido presencialmente, imediatamente, por qualquer modelo de fiscalização entre o empregador e o trabalhador que esteja exercendo esse tipo de atividade. Já no teletrabalho, o empregado fica sob a guarda imediata do empregador, que fiscaliza sua prestação de serviços através das redes telemáticas e de comunicação existentes de forma tranquila, de forma perene e de forma cotidiana a respeito da situação. Esta seria, portanto, uma grande diferença entre o trabalho externo e o trabalho em regime de teletrabalho. É importante ainda destinar a vocês a situação de que o fato de que o empregado em regime de teletrabalho seja conduzido esporadicamente ou até cotidianamente em determinada parte do seu serviço para o ambiente físico da empresa, não vai ter o condão de descaracterizar o regime de prestação de serviços em teletrabalho, porque ele só poderá ser conduzido ao ambiente físico, como estamos a declarar até agora, quando e somente quando houver uma atividade imanente
ao contrato individual de trabalho mantido entre empregado e empregador, demande a sua presença inexcusável dentro do ambiente empresarial físico propriamente dito. Bom, estas eram as considerações que nós teríamos a desenvolver sobre os artigos 75A e 75B da Consolidação das Leis do Trabalho, nesta aula de número 41 deste nosso curso sobre os direitos material e processual do trabalho. Agradecemos a presença de todos e aproveitamos esta oportunidade também para pedir a vocês que continuem a deixar seus likes nas nossas aulas e que se inscrevam no nosso canal, aqueles que ainda não o fizeram, porque é através da inscrição e dos likes deixados nas nossas aulas que nós poderemos manter o nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho de forma gratuita e perene e possamos concluir o nosso estudo a respeito da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, como nós temos implementado até então. Muito obrigado a todos.